Hoje vai ser uma live muito inspiradora e espero que seja transformadora na vida de todo mundo, porque a gente vai falar sobre comportamento, sobre tendência de comportamento, e eu espero mesmo que essa live mude como eu enxergo o consumo, como você enxerga o consumo. Acho muito importante a gente ter uma visão completamente diferente do que a gente tinha do consumo. E hoje eu vou convidar a Isa Dezon, que é simplesmente maravilhosa. Oi, minha querida, tudo bem? Tudo e você, oi. E aí, maravilhosa? Tô tão feliz em ter você aqui. Eu tô feliz, obrigada. Para os meus seguidores que quando eu convido alguém, eu penso como se eu estivesse levando um presente na casa de alguém, porque eu convido realmente a dedo as pessoas que vêm falar aqui para a gente transformar de alguma forma quem está nos assistindo. Então, vou mostrar, falar um pouquinho de vocês sobre a Isa. Bom, a Isa Dezon, ela é especialista em tendência e sócio fundadora da Dezon Consultoria Estratégica. E ela também é representante exclusiva do Bureau de Tendências Perclass Paris, na América Latina. A Isa morou na Europa, morou em muitos lugares, ela é formada em styling, né, em fashion styling no Instituto Marangoni, e hoje ela vai falar sobre tendência de comportamento. Isa, aqui no meu canal a gente fala muito sobre moda. Eu sou uma pessoa que eu amo conversar sobre mil outras coisas. Maternidade, inclusão, enfim, problemas do dia a dia. Só que o Moda em Foco, eu tô seguindo muito o meu trabalho, que é falar sobre moda. Então, a gente vai falar, óbvio, de tendências de tudo, mas vamos focar um pouquinho mais sobre tendências de comportamento de moda. Então, eu queria que você se apresente, que você desse suas boas-vindas para a gente poder começar. Bom, obrigada por me convidar e dar um currículo tão completo. Olha, é tudo isso aqui, gente. Eu não vou ler tudo, senão vocês vão ficar... Bom. Não, mas já foi bastante, imagina. Obrigada. Eu acho que estou muito contente de estar aqui porque justamente eu vim do mundo da moda, eu fui trabalhar com tendências de comportamento depois. A minha história toda de encantamento para o universo profissional sempre foi pela moda. Então é um prazer poder falar e focar nisso com você hoje. Maravilha. Eu só vou deixar aqui fixado, porque as pessoas entram, não sabem do que a gente está falando. Isa Dezon. Isa Dezon é Isa Dezon normal, né? O seu Instagram. Isso, tudo com Z. Vou publicar, deixa eu só fixar. Eu queria já saber fazer tudo antes, mas eu não consigo. Eu sou péssima. Outro dia eu derrubei o telefone, aí, enfim, eu faço vários gafes online. Isa, eu estava falando no começo, não sei se você ouviu, que eu falei que essa live eu gostaria que as pessoas saíssem dela de uma forma totalmente diferente. Eu quero me transformar ouvindo você falar. Eu estudei muito sobre você, um pouquinho sobre a macro tendência de comportamento, e eu acho que a gente tem que melhorar muito. Eu, principalmente, que trabalho com moda, que vem desse desejo de consumo, esses sonhos, e eu tenho me questionado muito também. Né? Será que o que eu estou fazendo está de acordo com esse momento que a gente está vivendo? Então, eu acho que você vai me ensinar muito. Eu estou aqui não como uma entrevistadora, mas como uma aluna. E eu acho que todo mundo poderia também tirar muito proveito. Só uma coisa que eu descobri, gente. Vocês estão vendo esse... como é que é o nome? Esse aviãozinho que tem aqui? Se vocês colocarem esse aviãozinho para algumas pessoas, essas pessoas podem assistir ao vivo a gente. Então, quem achar interessante a live, manda o aviãozinho e aí a pessoa recebe a notificação e já entra aqui com a gente ao vivo, tá? Boa. Bom, Isa, eu queria começar. Eu ouvi você no podcast que você fala o seguinte, que a pandemia é uma lente de aumento. Ela mostrou e enfatizou questões que estavam sendo questionadas e estavam prejudicando a nossa vida no coletivo. Ou seja, uma dessas questões é o consumo exagerado. Então, eu queria começar falando sobre isso. Como que a gente estava e como que a gente precisa mudar a nossa visão sobre o consumo exagerado. Eu acho que a gente está... Eu justamente tenho falado muito na lente de aumento, porque a impressão que tem é que, como tudo se intensificou, né? A gente está muito emocional, tudo é uma constante sensação de medo, de ameaça, enfim, tudo isso que a gente está sentindo e estamos sentindo todos ao mesmo tempo. E isso está fazendo com que a gente reavalie imensamente diversos comportamentos. E tem gente que está prestando atenção em uma área da vida ou na outra, mais focado
na família, mais focado no trabalho, enfim, cada um vai distribuir essa informação da sua maneira. O consumo em excesso, em primeiro lugar, eu queria deixar super claro que, assim, é tanto de... Isso pré-pandemia mesmo. É tanto de excesso de informação, de conteúdo, de produto, de relacionamento, de evento, de socialização, enfim. A gente estava chegando num lugar onde a grande frase era não tenho tempo. Eu acho que essa é uma frase que muita gente que está ouvindo vai se reconhecer. Porque aí a gente começou a perceber que não é que a gente não tinha tempo, a gente talvez não tivesse prioridade, não conseguisse organizar as coisas de uma determinada maneira. Essa é a sensação que a gente já trouxe para a pandemia. A gente veio com essa informação, vamos dizer assim. No momento em que a gente começa a ficar em casa e a gente lê, assim, uma grande citação que me fez refletir sobre isso, que, vamos deixar claro, já era uma tendência que a gente analisava desde 2012, esse desejo por um pouco menos de excesso, um pouco mais de edição, conseguir liberar mais espaço na nossa vida, seja ela mental, física, emocional, enfim. A gente ter prestado atenção, e aí teve uma citação, que isso foi um tweet, já não vou lembrar mais de quem, que era assim, a economia parou quando a gente comprou só o essencial. Eu acho que a Constanza Pascolato falou isso. Pode ser também. Com ela sobre isso. Maravilhosa. A economia tá parada porque a gente só compra o necessário, né? Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente fala, bom, então o que a gente estava comprando que não era necessário, né? E esse raciocínio, ele pode passar por diversas maneiras, por questões econômicas, que é sempre o primeiro, tipo, então eu preciso economizar, e aí cada um na sua proporção vai questionar aonde estava indo esse investimento. Aí a gente começa a questionar e falar, nossa, mas olha o canal de Veneza, olha as piscinas do Rio de Janeiro cheias de macacos. Nossa, então também talvez eu esteja consumindo em excesso por causa do meio ambiente. Olha a condição de trabalho das pessoas que trabalham, olha o Fashion Revolution, olha o trabalho escravo. Poxa, preciso... Então, tem vários níveis de consciência e que também são ligados a vários tipos de pessoa. Cada um vai perceber e sentir essa dor num lugar. Então, eu acho que essa pausa geral, global, ela tem sido um grande fortificante, e obviamente a crise econômica, mas né, não vamos ser ingênuos, mas assim, e questionar o que é o supérfluo, o que é o necessário. E o necessário, ele pode ser uma coisa super indulgente e hedonista que para você é muito importante. Porque eu, por exemplo, sei lá, eu passei anos que eu tinha uma televisão horrível, um negócio horrível, porque para mim aquilo nunca foi uma prioridade, porém o creme de rosto era outra história. Então, o preço da televisão. Exato. Então, o que eu quero dizer é assim, cada um vai fazer a arbitragem dentro da sua realidade, né? E das suas prioridades. Mas eu acho que a gente começa a ter um despertar maior, que seja ele individual, coletivo ou global. Certo. Izzy, como é que você enxerga hoje o mercado de consumo dentro do universo da moda? Como é que você vê o que está acontecendo hoje? Caos. Caos total, né? Eu acho que a gente está passando por um momento de caos, porque, inclusive, principalmente quando se fala de moda brasileira, aí eu sou obrigada a olhar meus 10 anos de experiência na moda fora do Brasil, no mercado de onde vem a moda, vamos dizer assim, como a gente conhece ela hoje. Eu morei em todas as... Morei em Londres, morei em Nova York, morei em Paris, morei em Milão. Tive o privilégio de ter essa visão panorâmica. Já é um mercado um pouco imaturo e um pouco baseado na improvisação. Sem querer tirar o mérito de tanto que a gente trouxe para a moda global, né? E de tudo que a gente construiu ao longo dos anos e que a gente viu você de perto aí acontecer. Mas já era uma coisa muito baseada na improvisação, que é o jeitinho brasileiro, infelizmente, porque a gente faz disso com um certo orgulho, mas na realidade a gambiarra é o nosso jeito de inovar, é o nosso jeito de empreender, né, de um modo geral. Então, esse caos que já está acontecendo a nível global, a gente estava, né, você me mandou um artigo hoje, 35% do mercado de luxo deve recuar, que é o mercado que teoricamente sempre fica intacto. Teoricamente. É o mercado de luxo, né? Então, o que eu acho que é interessante do que está acontecendo agora é quem está se permitindo reavaliar, quem está se permitindo pensar, dar um passo atrás, sentir, trocar com o consumidor, trocar com outros experts. E tem uma força de coletivo que está começando a acontecer muito bacana e eu espero que
que isso floresça, porque faz parte realmente das mudanças de chave que o sistema da moda mundial, global, precisa fazer, de sair dessa coisa do hiper exclusivo para uma atitude mais inclusiva na cadeia toda. Sim. E esse artigo que eu te mandei está falando da mudança da estilista do Givenchy, né, que agora é o Matthew Williamson que vai assumir, que ele tem uma pegada super streetwear. Então, mesmo o mercado de luxo, ele está voltando um pouco para a simplicidade, porque eu acho que como é que funciona você estudar um pouco comportamentos futuros, né? Você vê muito o que está acontecendo agora. Claro. E agora, não é sensato você, primeiro, ostentar, né, você ter comportamentos que estejam fora do que está acontecendo hoje. E eu percebo que o mercado de luxo vai sofrer muito, porque não faz muito sentido. Quando a gente sai hoje para a rua, você não sai mais para mostrar a sua roupa, mostrar a bolsa que você comprou, que você sente que você vai pertencer a uma tribo ou status e tal. Você sai para se proteger. Quem tem que sair de casa hoje vai sair para se proteger. Mais para frente, quando, né, haver a flexibilização, será que você vai sair para evento mostrando o seu lado mais fashion, ou você vai querer realmente escolher para onde você vai? Como que vai ser esse comportamento social, Isa, daqui a um tempo? Eu não sei daqui a quanto tempo, que a gente não tem bola de cristal, mas como é que você vê essas relações interpessoais? Como que vai ser isso? Eu gostei muito do artigo, eu fiquei pensando aqui sobre várias coisas, e tem uma coisa que eu gosto muito de lembrar, e eu acho que você viveu isso na pele mais do que a maioria de nós, que é a evolução do conceito de conforto e de utilidade na moda, né? Eu brinco que, assim, tudo no universo feminino, principalmente, era de um desconforto, desde do pó de arroz até a calcinha, a meia, tudo, né? Estar desconfortável era um estado constante para a mulherada, né? E a gente vive hoje um privilégio absoluto de ter já, né, mesmo no mercado de luxo, mesmo na roupa de gala, um novo tipo de conforto que vem de novos tecidos, novas lingeries, novas texturas de beleza, novos aparatos para o pé não machucar no sapato. Enfim, a coisa evoluiu em 15 anos, que foi uma loucura. A mulherada entrou também nas lideranças das empresas e começaram a falar, não, então, pode ficar bonito, mas assim, depois não respira, desmaia. Então, então eu acho que o que esse artigo da Givenchy me fala também, além de várias outras questões ligadas ao streetwear, à inclusão e tarará, é dessa evolução e do nosso contato com o conforto na moda, que não seja desconectado de um resultado estético super pesquisado, super incrível. Individual, porque, claro. Né? Mas, poxa, a popularização do tênis no mercado feminino, que todas as marcas, eu lembro que a última vez que eu estive na Europa ano passado, todas as marcas tinham tênis na vitrine, falar, tá, aquilo que todo mundo do streetwear e dos esportes sempre souberam, de repente, não, caiu a ficha, e ainda a gente pode unir essa funcionalidade ao belo. Então, eu acho que o futuro, em termos de roupa, ele já estava sendo desenhado nesse sentido, e eu acho que ele só vai ficar mais assim, porque no fundo a roupa, a primeira preocupação sempre foi de proteger, então talvez ela volte um pouco dessa função. Essa função de proteger. E agora, eu fico pensando assim, até mesmo alta costura. Aonde você vai usar um vestido de alta costura daqui um ano? Você não tem. Quando eu penso assim, como vai ser a minha vida social daqui para frente? Será que eu vou querer sair para jantar no restaurante, correr o risco de pegar o vírus? Eu não estou falando aqui, gente, para todo mundo ficar trancado em casa quando tudo isso acabar, não é isso. Mas eu acho que vai impactar demais na escolha, né? Para onde eu vou? O que vale a pena eu correr o risco, né? De, sei lá, acontecer alguma coisa em termos de saúde. Então eu fico me questionando. Eu queria saber se você tem alguma coisa a dizer sobre isso, se tem já algum estudo. Eu acho que tem duas coisas aí que são muito legais. O primeiro é que eu acho que na questão de luxo, alta costura e etc., é possível que existe potencial, aí vamos ver o que vai acontecer, mas, para que isso volte ao seu valor original, que era. Não tem nada mais legal do que você ter a roupa feita para o seu corpo. Única, tá. Que ninguém mais tem. Você já experimentou isso, que eu sei, e é algo fantástico. Você ter um sapato feito sob medida, você ter um produto que tem uma qualidade que
seu filho, sua filha, sua sobrinha, sei lá quem, você vai passar aquela peça e aquela peça está intacta. E se você voltar para aquela loja 20 anos depois, o cara vai consertar o fecho que perdeu o imã porque a bolsa é dos anos 80. Então, eu espero e acho que a salvação, vamos dizer assim, que pode manter o mercado de luxo, o mercado de alta costura vivo. São essas clientes mais cativas também, porque talvez a pessoa que parcelava, que deixava de, sei lá, de comprar um carro, mas para comprar uma bolsa de grife, talvez essa cliente, talvez não faça mais sentido para ela ter uma bolsa de grife só para sentir que ela pertence. Exato. Ou para ela mostrar um status, né? Eu acho que talvez essa consumidora vai cair a ficha. Exato. Então, isso é uma parte da conversa. A outra parte da conversa, eu acho que você vai querer continuar se enfeitando para ir. Nem que a sua vida se resuma durante o próximo X tempo, que eu não vou. Né? Não dá, mas assim, em uma agenda social extremamente seletiva, editada, e provavelmente mais emocional, você vai fazer escolhas mais emocionais de quem que você realmente quer dedicar o seu tempo, seu carinho, seu afeto e se colocar em risco. Mas eu acho que mesmo assim você vai querer se arrumar para visitar os seus parentes, seus amigos, as pessoas. Então, eu acho que assim, a questão da vaidade, a importância da autoestima, não estou falando exacerbada, enlouquecida, mas assim, eu acho que ela permanece algo instintivo da nossa socialização. Até porque o autocuidado, essa indulgência, ela é uma autodefesa também, né? Assim, você precisa estar bem. Agora, quando eu pergunto isso, não é que eu acho que as pessoas não vão mais se arrumar, mas talvez elas não vão precisar mais de tudo que elas tinham. Exato. Não é? Até porque a gente não estava precisando, a gente estava acumulando, porque a gente entrou num frenesi ligado a todo esse universo de notificação e push de propaganda e coisa e tal, e aí a gente nem percebe que estava consumindo tanto. Não, total. Você sabe que eu estava fuçando nos 40 dias disruptivos, que eu gostaria que você falasse sobre isso aqui, e eu li uma coisa que me fez tanto sentido, que é aqui, olha, quando você fala que a gente precisa reduzir o consumo, né? Enfim. E aí eu vi uma coisa que eu me identifiquei demais, principalmente quando eu viajo. Mais escolhas, mais expectativas e, consequentemente, mais frustrações. O suficiente nos protegerá do consumismo, né? Pode ser material, afetivo ou informativo. Então, assim, vou fazer uma comparação muito tonta, muito boba, tá? Mas pensa quando você vai viajar. Quando você vai viajar, você abre a sua mala para pegar as peças que você mais gosta, onde você se sente mais bonita, né? Porque você está indo visitar um lugar diferente, você quer estar bonita, você coloca todas essas roupas na sua mala. A hora que você vai se vestir, você não perde 5 minutos, porque é aquilo que você tem, você já pensou e você vai usar. Quando você está na sua casa, você abre o seu guarda-roupa abarrotado, você não consegue se vestir menos de meia hora para tentar escolher, porque vai gerar muita frustração. Você tem uma peça, depois você tem a outra que é da outra cor, aí vai... Não sei. Então, começa a gerar uma frustração, e eu acho que, assim, é uma comparação boba, mas faz todo sentido na nossa vida, no geral, não é? Sim. É a edição, né? E a gente no Brasil já tem muita dificuldade a fazer edição no Brasil. Eu bato muito nessa tecla com os meus alunos. Eu peço um mood board, vem 25 imagens. Eu falei, nossa, mas então, se tem 25 imagens, você está se repetindo. Porque não pode ter 25 novidades. É que nem 25 calças jeans. Tipo, tudo bem que você pode ter... Cara, eu coleciono roupa há 30 anos, tá tudo certo. Mas assim, até porque eu tenho ajuda da minha avó, da minha mãe. Eu sou realmente uma louca de uma colecionadora. Mas assim, mesmo assim, os 25 dias, se você parar e pensar e se perguntar, que foi o que eu sei que muita gente fez, como eu, durante a pandemia, de fazer limpas de armário, limpas de coisa... Você sabe que aquilo ali é um abuso. Aí quando você olha e fala, poxa, mas aí tem quantos que eram de calças jeans por ano? Era uma produção que era o equivalente a mais ou menos uma calça jeans para cada 3 pessoas no mundo. Sendo que a Índia inteira não usa calça jeans quase. Então, e tem 1 bilhão de pessoas. Então, assim, é uma coisa muito... A gente ficou muito viciado, né, na coisa o que os americanos chamam de retail therapy, a terapia do varejo. Eu não estou me sentindo bem, eu vou comprar uma coisinha nova. E aí a gente vai acumulando. E aí quando você vê, tem um livro, inclusive, que chama Paradoxo da Escolha, que fala especificamente desse problema de quando você tem... É que nem a tal do tempo. Eu não tenho tempo. Não, você tem excesso de eventos, então você não consegue escolher.
Você não tem as prioridades. Você sabe que você falando isso, eu vejo muito no Esquadrão da Moda. Nessas últimas gravações, nós tivemos 3 participantes que o que fazia com que elas se sentissem bem era fazer compras. Elas compravam, cada semana compravam uma peça nova. E você não precisa ter muito dinheiro ou pouco. Isso acontece em qualquer classe social. E assim, e para você explicar que você consumir não é uma pílula da felicidade, uma pílula da autoestima, é muito difícil para a pessoa entender. Então, assim, pensando em moda, você fazer uma compra não melhora a tua autoestima, mas você mudando a forma que você se veste, se reconhecendo, isso sim te ajuda, né, a resgatar essa autoestima. Então, eu vejo que, até assim, quando eu vou à missa, às vezes o padre fala na homilia. Eu falo assim, gente, tem tantos fiéis aqui que falam que para compensar alguma falta, alguma depressão, eles vão lá, ó, e passam um cartão de crédito. Tem aquela alegria momentânea, depois vem de novo, é como uma droga, né? Tem o high e de repente vem a depressão e a necessidade de consumir de novo. E eu acho que é isso que a gente precisa dar esse break. Por isso que quem está assistindo, eu espero que vocês saiam dessa live sabendo que o principal na nossa vida é ter o suficiente, o essencial, né? É você dar as prioridades para sua vida. Agora, você falou que você coleciona roupa, mas eu já vi você com essa blusa, que aliás é linda. Você está repetindo ela aqui na minha live, e eu também estou repetindo a minha, que eu já usei em algumas lives. E no Esquadrão, Isa, eu não estou tendo produção de moda, porque para quem não sabe como é que funciona o programa, eu tenho 2 stylists que elas trazem todas as peças novas das marcas que estão em lançamento, e as marcas me mandam. Eu faço os looks, né, das tendências e visto no programa. Agora, com a pandemia, eu deixei todas em casa, as meninas não estão produzindo, e eu estou usando só roupas do meu guarda-roupa. Simplesmente, assim, eu abro meu guarda-roupa de manhã, eu falo, bom, hoje eu vejo a previsão do tempo, se vai estar frio, está calor, eu abro, bom, hoje eu estou a fim de usar marrom, e vou montando os meus looks. E eu estou percebendo que as pessoas estão conseguindo se inspirar mais, porque é mais real, é mais humano, é mais verdadeiro, né? Do que simplesmente ser aquela coisa que, nossa, nunca vou conseguir usar uma coisa dessa, mas que lindo, deixa eu tentar. E você acaba ficando uma palhaça. Então, eu estou sentindo que essa simplicidade está me fazendo muito bem. Muito bem. É porque você também para de... A gente está fazendo, é legal você pensar assim, a gente fazia 5 decisões em média por dia antes do smartphone. Hoje a gente faz 30. Então, assim, a pressão mental já de decisões, ela é imensa. Quais são os exemplos dessas 30? Você pode falar algumas para gente? Toda vez que você vai entrar, vai mandar um e-mail, você tem que decidir qual é. Você sai, todas essas interações que você tem sociais pela internet, então todas as mensagens que você manda, os follows que você dá, toda essa troca constante de comunicação, né? É tudo sinapse que você está fazendo. Nossa, que loucura! E aí a coisa da escolha, ela entra aí, né? E eu acho que também tem uma coisa assim desse momento, quando eu falo que é um momento muito afetivo, essa malha eu ganhei da Verse, que é uma marca pequenininha aqui de São Paulo, e ela é tricotada à mão. Ai, que linda. Tem cara de ser à mão. Sabe que eu tinha uma que a minha avó fez, que eu ia pro Dante com ela? Mas é o mesmo ponto, idêntica. Então, eu cresci usando só malhas da minha avó. Eu acho que eu não tive suéteres outros, ou eu não queria suéteres outros até uma certa idade. Então, para mim, foi uma coisa que eu ganhei de presente deles durante a pandemia, porque a magia que a Cris falou sua cara. E eu falei, cara, eu tô me sentindo abraçada. A minha avó já tá em outra. Então, assim, para mim foi muito emocional. E aí é isso, a gente acaba procurando também essas peças que a gente se sente abraçado, que a gente se sente confortável, né? Tudo isso. Eu acho que tem muito a ver com esse momento. E aí você falar, poxa, mas eu quero ser confortável, mas eu não quero ser desleixada, porque no fundo tem isso. O desleixo acaba te levando num ciclo vicioso negativo também. Então é sempre esse equilíbrio entre o muito e o muito pouco, eu acho. Sim, sim, sem dúvida. E pensando nisso também, né, na forma como eu poderia inspirar quem está me assistindo, eu também li que quanto mais pessoas desejarem o excesso, mais difícil vai ser, né, vai ser viabilizar essas mudanças. Isso eu vi também nos 40 dias disruptivos. E eu acho que é isso, eu acho que a gente tem um papel muito, um papel de responsabilidade muito grande, né? Por isso que eu falo que eu estou voltando ao máximo as minhas redes sociais, principalmente, mais humanas, sabe? Mais simples, mostrando também o lado perrengue, apesar de eu ser uma pessoa muito discreta, não mostrar muito o meu dia a dia, os perrengues, né, que eu tenho na minha vida, mas eu acho importante a gente trazer um pouco disso, né? Porque humaniza mais, né? Fica esse ideal. Agora, Isa, vamos falar um pouquinho do papel do consumidor nesse cenário atual da moda brasileira.
quais são, se você tiver assim, um passo a passo de como a gente pode melhorar como consumidores, como ser os melhores consumidores, mais conscientes, como que a gente pode começar a fazer isso? Anotem, gente, caneta e papel. Eu acho que assim, a primeira coisa é que eu falo muito sobre isso, que assim, o nosso papel consumidor no mundo, todo mundo é consumidor, primeiro de tudo. Então, assim, quando os institutos de pesquisa falam de consumidor, eu acho que fala-se de uma forma que afasta muito. Todos nós somos consumidores ativos. Então, em primeiro lugar. O que significa que todos nós temos o poder, porque todos nós financiamos as marcas e os sistemas que nos circundam. Então, toda hora que você vai fazer uma compra, você está corroborando com alguma coisa. Você está endossando aquela marca, investindo naquela marca. Por que que isso é importante? Porque se você está insatisfeito com alguma coisa que está acontecendo no mundo, e todo mundo está nesse momento, é importante você se questionar, porque você fala assim, eu acho que a situação das mulheres precisaria melhorar nas empresas. Então, vamos comprar de empresas que são lideradas por mulheres ou que dão, que dedicam políticas à equidade de gêneros dentro da empresa. Certo. E isso vale. Eu estou um pouco chateada com o fato de que o mundo está absolutamente afetado pelo nosso impacto ambiental, ecológico. Poxa, então vamos atrás de marcas que sejam sustentáveis. Que sejam mais sustentáveis. Economicamente, socialmente e pela natureza. Exato. Então, o que eu quero dizer com isso? Que assim, o consumidor tem poder, o consumidor, ele é a gente tem. Se parar de comprar uma marca, aquela marca não vai mais poder funcionar da forma que ela funciona. A pessoa está perguntando assim, como descobrir? Então, ele quer dizer a transparência das empresas. Como a gente ir atrás dessa transparência? Se essa marca realmente é sustentável e tudo isso. Na moda, eu recomendo muito o índice do Fashion Revolution, né? Fashion Revolution, tá. Depois, quem quiser perguntar, no meu Instagram eu mando os links. E tem o Moda Limpa também, que é legal, que faz bastante mapeamento para quem precisa de tecido, para quem precisa de também fornecedor e tal. Esses são os primeiros que vêm em mente. Eu acho que tem coisas que é possível já descobrir, porque as marcas estão começando a entender o quanto que é importante trazer à tona seus valores, suas verdades, seus comportamentos. Mas hoje a verdade é que tem ferramenta para pesquisar absolutamente qualquer coisa. Então, eu já recomendo o Google como o primeiro passo. E eu recomendo muito que a gente faça perguntas. Porque quando a gente gosta de uma marca e a gente quer apoiar essa marca, faça perguntas para a marca. Porque a marca provavelmente tem interesse em te responder. 90% das vezes ela vai achar bom te responder. Então, eu acho que é importante olhar por esse lado. Então, eu, por exemplo, tenho uma vertente específica desse momento que eu acho que é fundamental, e aí a gente vai para consumo geral, que é, se você tem marcas brasileiras que você quer que sobrevivam de qualquer coisa que seja, faça sua parte. Então, se você for consumir, escolha o local. Porque não adianta a gente falar muito sobre, meu Deus, aqui no Brasil está acontecendo, e o nosso sonho ser sempre para fora do Brasil. A gente precisa trazer essas coisas para dentro. Então, é muito importante a gente olhar para esse Made in Brazil também. Se a gente quiser que essas marcas sobrevivam, se a gente continua... Porque é literalmente esse poder que a gente tem. Então, eu acho que usar sabiamente seus recursos, não interessa se são 5, 10, 25, enfim, qualquer que seja o que você vai investir, isso pode ser do queijo, do pão, da roupa, da música, do cinema. O consumo local também, né? Em todos os sentidos, seja moda, seja de alimentos, seja, né, as pessoas comprando muito online, elas geralmente vão para os grandes, né? Então, eu acho que talvez os pequenos precisem melhorar um pouco, talvez a lojinha virtual deles, mas a gente dá mais atenção para os locais, né? E tem grandes locais, tem pequenos locais, mas eu acho que é isso. Eu acho que, assim, o que a gente assistiu acontecer na indústria da moda brasileira nos últimos anos foi que ela foi engolida pelo exterior, em termos de produção. Estou falando indústria mesmo. Sim. Como a gente sabe que está tanto na frente quanto atrás dessa história do backstage. Então, vamos tentar fazer com que isso não aconteça, né? Como que a gente pode incentivar? Porque, assim, tem uma coisa que é muito importante falar, eu acho,
que é e isso eu vivi na pele durante muitos anos morando fora do Brasil, que é o quanto que o que é brasileiro é maravilhoso do ponto de vista do estrangeiro. Uhum. Você levar um macramê, você levar um trabalho de bordado, um trabalho de renda do Ceará, você trazer uma palha de ouro, enfim, mais ou menos exótico, não interessa. São coisas que enlouquecem os europeus. E por que a gente ainda não enlouquece na mesma frequência, sabe, coletivamente? Então, eu acho que é muito desse olhar. Mais uma vez, uma coisa que já estava acontecendo e que a pandemia só ressalta por causa da dificuldade econômica. Sim, e eu já falei isso numa live uma vez. Quando você vai para fora do Brasil, você vê uma renda renascença, uma renda filé, um bordado brasileiro, as pessoas ficam enlouquecidas, porque não tem essa mão de obra lá fora. E as pessoas pagam e pagam muito caro, mas muito caro mesmo. Então, a gente realmente precisa valorizar. Eu acho que a gente vai ter uma valorização. Não sou expert em tendências nem nada, mas, a meu ver, eu acho que a gente vai valorizar primeiro o turismo nacional. Acho que vai crescer muito, até porque as viagens de avião vão ser mais, né, as pessoas vão ter um pouco mais de medo. O consumo, né, valorizar o artesanato brasileiro. E eu acho que realmente consumir menos é o caminho, é consumir o necessário. E olha que eu trabalho com moda, eu vendo desejo, mas eu acho que é um momento realmente que a gente precisa olhar para o que é essencial, né? E é isso também. Eu acho que a moda sempre vai ter esse desejo, né, de você estar bonita, mas procurar pela transparência, né, dessas marcas. Eu estava lendo também, Isa, que as próprias marcas estão fazendo treinamentos com os seus funcionários. Eles precisam ter muito mais informações sobre a transparência da empresa, caso os consumidores perguntam, porque eles já sabem que isso já foi uma coisa que o consumidor já está com uma consciência muito mais expandida sobre isso, né? O que ele está comprando, quem fez, como foi feito, né? Como... Então, eu acho que a gente está indo por esse caminho mesmo. Exatamente. Eu espero que sim. Eu espero que a gente possa achar esse valor e vencer essa nossa síndrome de vira-lata. Eu acho que tem muita coisa bacana acontecendo aqui. Eu fico apaixonada pelo trabalho de estilistas, tanto alguns tradicionais quanto principalmente os jovens e a nova safra aí. Então eu acho que não tem para que a gente não valorizar, até porque senão os nossos bordados e as nossas rendas vão entrar em extinção, né? Sem dúvida. A questão do turismo, eu acho importante pontuar que não é só uma questão que a gente vai ficar com medo. A gente está sendo banido da Europa. Então vai ser bom a gente valorizar o local e entender que não podemos reclamar da situação do Brasil se a gente não investir nele, né? Sem dúvida. Isa, eu queria falar um pouquinho de beleza, assim, de mercado de beleza, porque eu fiz uma live com a Mônica Mendes e ela falou coisas muito interessantes sobre esse mercado. Então, assim, a gente só vai sair de casa de máscara. Então, batom é uma coisa que vai ficar meio que na prateleira. A gente vai trazer talvez mais olhos, cabelo, talvez uma coisa, menos acessórios. Mas, em contrapartida, nas videoconferências, as pessoas querem estar mais enfeitadas, então usam, mas não vão usar na rua. Como é que você enxerga esse mercado de beleza, de autocuidado? Como é que você vê isso? Eu trabalho com o mercado de beleza também há muitos anos, quanto à moda, para quem não me conhece. Então, o mercado de beleza ele está mais separado ainda em dois momentos, né? Um momento que é a questão cosmética mais superficial, que é o batom, a máscara, o acabamento, vamos dizer assim. Uhum. E depois tudo que é o cuidado, o skincare, o care, né? A categoria cuidados pessoais, mas de uma forma ligada à pele, não só aos essenciais. Eu acho que, num olhar mais direto, os olhos estão crescendo imensamente, será o grande foco sobre a sobrancelha, olho, cílio, tudo que a gente for brincar nos olhos, certamente vai ser uma coisa, né? E talvez aqui no Brasil a gente aprenda a olhar mais no olho, porque como população a gente não olha tanto para o olho. Na América Latina a gente consta como o turma do batom, porque a gente tem a coisa da sedução, a gente não olha no olho. Tanto é que quando você vê as mulheres dos países latino-americanos hispânicos, são sempre mais pintadas nos olhos, com lábios mais discretos do que no Brasil, de um modo geral. Então, isso é uma coisa que certamente vai acontecer. E aí tem a questão de que a gente está entendendo e amadurecendo como mercado no Brasil nessa questão do skincare e do autocuidado. Porque a gente sabe, aí, bom, mais uma vez, quem está no backstage, quem trabalha com foto, quem trabalha com tudo isso, sabe o quanto que
uma máscara e uma massagem fazem maravilhas na pele de que uma base não vai fazer nunca no mesmo grau. Então, na realidade o que é mais legal é você fazer a combinação de tudo isso. Então, o que a gente está vendo, até como autocuidado pela questão de estar em casa e pela questão do medo de ir à sua esteticista, cabeleireiro, enfim, qualquer coisa, a gente está investindo mais nas etapas de cuidado, de limpeza, de máscara. Máscara, eu tô falando facial, e apetrechos para massagear o rosto, técnicas de massagear o rosto, técnicas de yoga facial, técnicas de, enfim. Então, isso eu aliás, acho que... segunda-feira agora eu tenho uma live com a Roseli Siqueira, que ela é adepta... Você conhece a Roseli? Não fiz pessoalmente, mas conheço. Ela é super adepta a essa coisa, esse skincare mais natural, né? Sem botox, sem ácido, sem nada. E a gente vai fazer uma sessão de ginástica facial e falar da importância do sol, que as pessoas veem o sol como um grande inimigo. E, na verdade, principalmente em tempos de Covid, onde a vitamina D está totalmente linkada, né, ao número de mortes, a baixa vitamina D. Então, como o sol é importante. Então, convido vocês todos na segunda-feira, às 7 da noite, para a gente ver a Roseli falar um pouquinho. Oba, vou fazer ginástica facial com vocês. Vamos fazer. Ela é maravilhosa, um mito da beleza aqui em São Paulo. Então, justamente, eu acho que essas são as grandes tendências que a gente vê. Cada vez mais tratamentos em casa, cada vez mais personalizados também, de forma mais... até uma personalização mais democrática, porque através da tecnologia você consegue fazer personalizações bem interessantes. Então, tem aí um desafio para as dermatologistas no Brasil, principalmente, que dominam muito a questão do skincare no Brasil. Acho que é isso. Não sei se eu respondi. E o faça você mesmo, né, Isa? Eu acho que todo mundo... E faça você mesmo, claro. Foi obrigado a aprender a pintar o cabelo branco, deixar a unha descansar, tirar a unha gel. Estou falando que, é claro que tudo isso vai voltar, mas a gente está percebendo que como talvez esses artifícios, né, não sejam tão essenciais para a gente hoje em dia. Agora, Isa, uma coisa que eu tenho sentido, não sei se isso reflete talvez um comportamento de outras pessoas, mas assim, eu tenho sentido muita dificuldade em... Por exemplo, eu usava filtro, tá? Quando eu fazia live. Eu usava um filtrinho bonitinho, esse aqui, tá? Agora, tá me incomodando. Porque eu acho que a gente tá tendo um nível de exigência da gente mesmo, por causa das redes sociais, que a hora que eu vou me olhar no espelho, eu não sou essa daqui. E eu acho injusto com a pessoa que está me assistindo eu vender isso, sabe? Então, assim, minhas fotos estão menos tratadas, eu não quero mais assim, passar uma coisa que eu não sou, uma irrealidade. É um comportamento que talvez as pessoas vão trazer, assim, essa simplicidade? Isso é maravilhoso e é tão maravilhoso escutar isso de você, porque eu acho que você já é, no melhor sentido da coisa, um ideal de beleza inatingível do jeitinho que você nasceu, para a maioria das pessoas. Então, não, digo isso com o maior carinho possível. Então, eu acho que o que aconteceu com a indústria da moda e o que aconteceu com essa indústria do retoque digital levou a gente para um grau de loucura. Eu lembro a primeira vez, eu fazia styling, como você falou, eu fazia retoque. Meu primo, de 15 anos, sentou do meu lado e começou a me ver. E eu estava arrumando a perna, porque a menina tinha apoiado na mesa, então a perna dela estava diferente do que ela era na realidade. Eu sempre fiz uns retoques super naturais, porque eu sou dessas, enfim. E aí, isso estou falando mais ou menos uns 15 anos atrás, tá? E ele sentou, ele ficou desesperado, começou a olhar, ele falava, o que está acontecendo? Ele falou, você está mexendo na perna dela, você mexeu aqui. Aí eu falei, tô arrumando. Aí ele falou, fazem isso na Playboy também? Nossa, coitado. Estava consumindo uma realidade. Ficou arrasado. Enfim, gente, essa anedota só para dizer que a gente foi levando a coisa para um lugar que chegou, e isso é diagnosticado nos Estados Unidos, chama dismorfia de Snapchat. A falta de você se associar com a sua imagem digital. A gente vê em 2019, 18 para 19, um crescimento enorme de cirurgias plásticas e intervenções numa geração que estava diminuindo isso. Geração Millennial, geração Z. Por quê? Porque aí foi um estudo que eu fiz, que eu participei até, não foi nem que eu fiz, que eu participei aqui no Brasil com medo. Maior medo das meninas entre 19 e 25 anos é não parecer
com a versão digital delas. Nossa, eu já ouvi isso, que elas vão com a versão digital no cirurgião para ficar igual que elas são retocadas. Ou seja, o bisturi virtual, que é como a gente chama o Photoshop, que nasceu com a melhor intenção do mundo, que quem já trabalhou em foto sabe, que aí voou o cabelo, e aí ela estava toda perfeita, tinha um fio de cabelo que ficou para cima, e aí você vai lá e fala, putz, posso retocar isso. Ah, aquele dia a modelo acordou com uma espinha aqui, aquele dia não sei o que aconteceu, a manicure não foi, teve que arrumar a unha. Enfim, nasceu para isso, e para corrigir luz, e para corrigir sombra, e para corrigir contraste, para corrigir coisas que não tinham nada a ver com o físico. Foi levado a um lugar onde a gente vive um universo de plástico, de pessoas de plástico. Elas sendo pessoas, ou elas sendo supermodels, porque não tem mais... Antes era isso. Quando era no universo da supermodelo, como já é um unicórnio pra gente, então tá, fica unicórnio, ok. Do momento em que isso entra na mídia social, no Snapchat, Instagram, TikTok, faz a lista, a gente começa a criar um problema para a juventude seríssimo. Porque o fato é, vamos ter rugas, vamos ter poros que vão mudar de configuração 300 vezes. Mulherada, temos ciclos hormonais. Então, tudo isso faz parte, inclusive, do belo e do bruto de ser. Então, como que a gente consegue fazer para a próxima geração de não fazer uma geração de mulheres loucas? Porque o que a gente está fazendo é isso, a gente está enlouquecendo as meninas com ideais impossíveis. Olha, de beleza. E essa idade ainda, quando você fala de dismorfia, para quem não sabe, a anorexia é uma dismorfia, né? É uma distorção do que você vê no espelho. E o número de anoréxicas tem crescido muito. Eu tive de anorexia, acho que já fiz uma live aqui com o Dr. Taki, que foi o cara que me curou. E é muito comum e cada vez mais cedo, e em crianças, em meninos também. Então, eu acho que quem trabalha com isso precisa ajudar a gente ser mais natural. A gente tem que parar de lançar mão desses artifícios, e é o que eu estou fazendo nas minhas lives agora. Parei porque não dá, não tem o mínimo sentido. Eu só preciso dar um recado. Minha mãe está na live e ela falou, filhinha, você já nasceu linda de alma. Obrigada, mãe. Tem também o Lulu, a Lulu, que está perguntando até quando vamos usar máscaras. Na minha opinião, vai demorar para tirarmos as máscaras. Iane perguntando para fazer uma live para fazer o pão com levain. Eu já fiz essa live, está salva no meu Instagram, no Instagram da Carol Fiorentino, minha irmã. Eu estou anotando porque eu sei que as pessoas fazem as perguntas e eu acho super chato não responder. Então, às vezes, eu estou anotando para poder dar uma... Não, que bom que você está no comando. Eu sou já distraída. Eu tirava os comentários para a gente poder te ver bem. Mas eu acho que essa interação é tão legal. Às vezes as pessoas têm dúvidas tão importantes. E tinham várias aqui que eu não consegui anotar. Eu achei que eu ia guardar na minha cabeça, não consegui. Mas então, quem tiver perguntas assim, pertinentes para a Isa, podem mandar por aqui. Tem uma... Aqui na caixa, no box que eu pedi, que eu coloquei no Instagram. Deixa eu colocar aqui, moda em foco. Tá no posts dela. Falando que eu fiz uma pergunta... Aqui. Então, a pergunta que eu fiz no meu Instagram é: você adquiriu algum novo hábito na quarentena? Então, boa parte das pessoas responderam que adquiriram um novo hábito na quarentena e compraram produtos de comércio local. Isso pode ser útil para a sua live. Então, 59% diz que sim, adquiriu um novo hábito. Então, e a gente sabe que para você adquirir um novo hábito, você precisa de 66 dias, né? Para incorporar esse hábito. Então, acho que realmente essas pessoas já incorporaram o hábito de consumir localmente. Isso é muito bom. Muito bom. Né? Bom, Isa, a gente tem só mais alguns minutinhos. Eu geralmente faço 40 minutos, já estamos com 45. Eu queria que você falasse um pouquinho dos 40 dias disruptivos. Lembrei, uma pessoa perguntou, 40 dias o quê, Bela? 40 dias disruptivos. Explica um pouquinho pra gente, por favor, Isa. A primeira semana da pandemia, eu recolhi a minha equipe do isolamento social, vamos dizer assim. Eu recolhi a minha equipe virtualmente e falei, vamos pensar o que a gente vai fazer, porque agora vai todo mundo me ligar para saber o que vai acontecer no futuro, eu não sei o que falar, credo, socorro, enfim. Ao mesmo tempo, eu olhei para a minha equipe e falei, comecei a ver o projeto cair, falei, preciso fazer alguma coisa para manter a turma animada, inspirada. Terceira coisa, o que eu, como empresa, enfim, tagarela profissional, que é o meu título preferido, posso colocar no mundo que faz sentido em algum momento. Resumo da ópera, abrimos todos os nossos estudos de 2012 para 2017 e pensamos 40 tendências entre
3 vezes isso, que seguiam pertinentes, que correspondiam ao que a gente gosta de falar e ao que faz sentido com o nosso DNA, que é falar de coletivo, que é falar a gente fala de idade, a gente fala de mulheres, a gente fala do valor do ser humano, a gente fala muito de natureza, enfim, de assuntos mais variados possíveis, do emocional, da vulnerabilidade, enfim. E durante 40 dias a gente deu esse desafio, então a gente passou do final de março até o início de maio, postando uma tendência por dia. Então, todas no meu feed e nos meus destaques tem as 10 mais curtidas, completas, porque o resto eu tirei, porque, enfim, aí virou, eu deixei só no feed. E aí, aproveito que a gente lançou na sequência, a gente fez um detox de 2 semanas, não postamos nenhum conteúdo, parei todo mundo foi respirar, enfim, meditar um pouco. E aí a gente lançou um projeto que chama Criativos Disruptivos, onde nós estamos convidando 60 pessoas de todos os continentes, não sei se todos vão responder, de todos os tipos de trabalho, de todos os gêneros, enfim, tudo que você puder imaginar, a gente convidou, vamos ver quem vai rolar, e a gente está postando um perfil a cada 4 dias. Hoje é a Francesca Ragazzi, que é a diretora de mercado de moda da Vogue Itália. Ai, que bárbaro. Que legal. Bom, então todo mundo que está aqui é só clicar no Insta da Isa. Vocês vão lá, tem muito conteúdo, muita coisa boa. Eu aprendi muito lá também. E você fala muito, Isa, última pergunta, assim, para depois a gente abrir só um pouquinho aqui para o pessoal, de economia colaborativa. E eu acho que as pessoas às vezes não sabem direito o que é na prática. Você pode explicar um pouquinho do que é a economia colaborativa? Claro, a economia colaborativa, ela é um fenômeno que aconteceu como consequência da crise econômica que começa em 2008, aonde começou a ser questionado brutalmente um sistema econômico baseado num crescimento constante, no qual a gente vai abusando, de certa forma, de recursos naturais e recursos humanos. É uma crise específica muito ligada ao desemprego, aonde as pessoas começaram a falar, poxa, mas se a gente faz junto, a gente pode pensar de outra forma, a gente consegue otimizar recursos, se a gente pensar e resolver os problemas juntos. Então, uma coisa que a gente acha importante olhar quando a gente fala de economia colaborativa é o poder dos números. Então, hoje a gente tem plataformas digitais e a gente tem sistemas online que permitem com que a gente esteja muito próximo e com que a gente una pessoas em cima de uma mesma história, de um mesmo propósito, de um mesmo causa, de uma mesma preocupação. E isso é o que motiva a economia colaborativa e ela fala sobre a otimização de recursos. Muitos chamam Airbnb, Uber de economia colaborativa. Não é bem isso, porque são modelos de negócio tradicionais que usam essas plataformas para conectar pessoas. Tá. A economia colaborativa, ela tem o desejo de ser um pouco mais bem dividida. Então, eu quero receber o que eu mereço pelo que eu faço, você também, e juntos a gente consegue criar valor, criar iniciativas. Ficou um pouco mais claro? Ficou. Muito bem. Bom, Isa, vamos aqui então. Tem uma pessoa que falou me nota, cadê ele? Me nota. Aqui, a Maria Isabel, ela está falando. Eu observo o que vocês falam, eu não sei se estou correta, mas acho que, Isabela, o que você está sentindo é o que todas nós estamos. Sabe por quê? Porque estamos de luto e meio sem saber o que vai acontecer. Olha, eu vou te falar. Eu estava falando hoje eu fiz meus exames de check-up, né? Que eu estava falando com a minha médica, ela perguntou como é que você está nessa quarentena e tal, a parte psicológica. Eu falei, olha, se eu te falar que eu estou muito bem, eu tenho até vergonha de falar, porque eu aprendi tanto, eu vivi momentos tão assim intensos. Então, para mim, está sendo muito transformador esse momento, apesar de ver as notícias e de ficar muito, muito entristecida pelo luto alheio. Mas eu estou tentando de todas as formas, Isa, ser menos consumidora de notícias. Eu não quero viver num mundo de poliana, mas eu também não quero me envolver demais, porque é desumano. Você não consegue. Você não consegue acordar de manhã com um sorriso no rosto depois de ler tudo que a gente lê, né? Então, eu tenho feito muito isso, assim. Estou me informando, mas não estou trazendo a emoção da informação para dentro da minha casa. E isso está deixando um ambiente muito tranquilo. Meus filhos estão super bem, não estão, né, nem um pouco
agitados, nada disso, mas é um momento de que a gente está olhando mais para nossa casa, porque a gente realmente precisa, tendo intimidade com a nossa própria casa, fazendo as rapas que a gente tem que fazer, doando muitas coisas. Então, eu realmente não, eu estou num momento muito tranquilo, assim, dessa pandemia, mas por um exercício que eu tenho feito dentro de mim, tá? Para não deixar me abater e não transferir isso para minha família. Izzy, você tá bem? Tua família tá todo mundo bem? Ninguém pegou Covid? Todo mundo bem? Não, graças a Deus Graças estão a Deus. todos bem, mas... Na minha casa também. Eu acho que é um momento para nós que somos privilegiados em ter espaço, né, conforto, tudo que a gente precisa. Eu acho que é um momento de profunda gratidão. Total. E eu acho que é um momento de justamente profunda busca por o que a gente pode fazer pela nossa comunidade, seja ela online, seja ela o vizinho ali que precisa de ajuda, a vovozinha que precisa que leve alguma coisa, pelos seus familiares, o povo que mora com você. Eu acho que é um momento de doação, principalmente de alma, de tempo, porque recurso é variável, mas eu acho que é um exercício ativo eu recomendo higiene mental. Eu também consumo higiene mental, total. De informação. Olha, alguém perguntou se eu estudei no Dante, estudei no Dante. E, bom, então, gente, vocês entrem no Instagram da Isa, que lá tem muitas coisas incríveis para vocês darem uma estudada. Quero deixar um beijo enorme para todos. Isa, você é muito maravilhosa. Eu queria ficar mais tempo falando com você. Você também, obrigada. Se você fizer curso online, você, por favor, me avisa, porque eu estou querendo muito. Eu estou numa fase estudiosa, gente. Se você visse a minha carta, fazia séculos que eu não escrevia, não sabia nem como era a minha letra mais. Estou cheia de anotações enfim, estou numa fase estudante. Como eu não fiz faculdade, eu tenho essa frustração, sabe? De não ter aquela coisa de ter apostila. Eu fiz só até o terceiro colegial, porque eu comecei a ser modelo muito cedo, viagens e tal. Então, eu estou num momento muito gostoso e querendo aprender cada vez mais. E talvez sair um pouco, né, daquelas ideias fixas que a gente vem levando na nossa vida, abrir um pouco mais. Então, se tiver curso online, você me fala, tá? A gente está bolando aí uma história de biomimética, que acho que você vai gostar, que é a gente aprender com a natureza. Que legal! Inovar e aprender com a natureza com uma especialista. Eu vou te mandar mais conteúdo dos 40 dias, então, para você se divertir. Obrigada a você pela atenção. É tão gostoso conversar com alguém que também, justamente, que estudou, que se dedicou, que se interessou. E obrigada a todo mundo que seguiu por aqui. Quem tiver perguntas outras, que eu sei que não dá tempo tudo... vai no perfil da Isa e pergunte que você pode responder, né? Claro, super. Um prazer. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Um beijo enorme. E segunda-feira tem live com a Roseli, hein? Espero vocês. Eu vim fazer ginástica. Obrigada. Vamos fazer ginástica. Beijo, meu amor. Tchau. Tchau.